Estou iniciando a gravação da aula. Tudo bem com vocês? A gente ficou uma semana sem se falar, né? Está tudo bem? Bom dia, prof. Acompanhar as aulas do Centro de Mídia? Sim. Ok, Samuel. Mas pelo que eu entendi, Samuel, só foi você que participou da aula, viu? O negocinho tá difícil. Ontem teve a reunião de pais, foi comentado a respeito disso, da pouca participação dos alunos, e pelo jeito acho que continua a mesma coisa, né? Tá difícil. Mas vamos lá, tá bom? Vamos pegando a apostila Aprender Sempre. Na aula do Centro de Mídias, eles estão fazendo a revisão, eles estão retomando área e perímetro, tá bom? Hoje, na apostila Aprender Sempre, a gente vai entrar na parte da área e perímetro, tá bom? Pegar a apostila Aprender Sempre, página 68. É o volume 2? Volume 2, estamos no segundo bimestre. Já pegue lápis e borracha, deixe junto com a apostila. Apesar que tem aluno que está adiantado, tá? Tem aluno que já está me mostrando páginas já prontas, então só acompanhar a explicação. Eu vou ver se hoje eu monto uma atividade para vocês, tá? Referente a esse conteúdo que nós estamos vendo. Tudo bem? Tá? Nós estamos na parte da geometria. No início, iniciou referente a ângulos, né? Antes de entrar mais alguns alunos, vou fazer o comentário. Então, na apostila Aprender Sempre, volume 2, eles estão retomando a parte de geometria, aonde envolveu ângulos. Vocês sabem que os ângulos são classificados em 3 nomes, né? Que é o ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Lembrando, ângulo reto é quando o ângulo é igual a 90 graus. Ângulo agudo é ângulo menor que 90 graus. E ângulo obtuso, ângulo maior que 90 graus. Tá bom? Já vou começar a compartilhar tela, tá? Começar a compartilhar a tela. Escreva o nome no chat para quem ainda não escreveu. Deixa eu ver quem é que está aqui no chat aqui. Quem escreveu? Ana Júlia. Depois o Samuel e o Gustavo Lima. Tá faltando mais 2 pessoas, porque são 6 pessoas aqui, então são 5 alunos que estão na aula. Deixa eu ver se eu consigo chamar mais alguém, tá bom? Mais um minutinho, só que eu vou compartilhando tela já. Já estão visualizando? Sim. Ok. Então, página 68, tá? Essa página a gente já chegou a verificar, mas eu vou voltar um pouquinho só para poder relembrar, porque nós tivemos praticamente uma semana sem contato, tá? Semana passada não tivemos contato devido ao conselho de classe, tá? Nós, professores, fizemos o conselho de classe, então, devido o conselho ter durado a manhã inteira, então não teve interação pelo Meet, mas eu pedi que vocês assistissem as aulas do Centro de Mídia. Lá no Centro de Mídias, eles continuaram ainda com o conteúdo área e perímetro.
Estou mandando um recado aqui no WhatsApp para ver se os alunos entram na aula. Mandei o recado já, agora esperar aguardar para ver se algum aluno entra. Então é assim, pessoal, ó. Então nós estamos vendo geometria, tá? Vou dar uma retomada aqui, aula 7 e 8, que é da página 68, ampliação e redução, proporcionalidade de lados correspondentes em situação de ampliação e redução. Então, o que significa lados correspondentes? Lados correspondentes significa lados de mesma medida e mesma direção. Então, o que significa isso? Então, o que estou querendo dizer? Esse lado aqui, DA, ele é correspondente ao lado HE, tá bom? Por quê? Porque eles têm a mesma medida e está na mesma direção, tudo bem? Então, eu não vou, esses exercícios já cheguei a fazer, tá bom? Tá? Referente a lados correspondente e proporcionalidade. Nós paramos aqui, ó, paramos nessa página 69, tá bom? Aí, o que acontece aqui? Aqui só estava pedindo qual o lado correspondente do AB, qual o lado correspondente ao lado AB e ao lado BC, do quadrilátero ABC e do quadrilátero EFGH. Então, o que eles estavam pedindo? O quadrilátero AB, ó. Então, quadrilátero AB e BC, qual era o lado correspondente dessa outra figura geométrica quadrilátero, né, do EFGH. Então, se o lado AB está na parte de baixo aqui, então o lado correspondente seria o EF. E o lado BC seria correspondente ao lado FG. Tudo bem? Então, voltando, o que é lado correspondente? Lado correspondente significa a figura estar na mesma posição, tá? É os lados na mesma direção e mesma medida. Tudo bem? Nós paramos aqui, página 69. Então, coloca a data de hoje. Hoje é dia 1º de junho, tá bom? Coloca aí, dia 1º/6. Faz que nem a Pro fez, tá bom? Dia 1º/6. Marquem aí a lápis. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim. Ok. Então, vamos lá. Número 2. Observe o triângulo luz, que é o LUZ, e mar, que é o MAR, representado na malha quadriculada a seguir. Então, observem, ó, eles têm as mesmas características, a única diferença é que está numa posição diferente, tá bom? Observe o ângulo de 90 graus, ó, e ele está no ângulo L, nesse caso, ó, ângulo L de 90 graus, praticamente o ângulo também na mesma medida é o ângulo M, de 90 graus. Observe, ângulo Z, 60 graus, e o ângulo A, 60 graus. Ângulo U, 30 graus, ângulo R, 30 graus. Então, já dá para saber que essas figuras, elas são semelhantes, tá? Elas são equivalentes. Por quê? Porque elas têm a mesma medida dos ângulos, tá? Por mais que uma figura esteja maior ou menor, aqui nesse caso, elas têm as mesmas medidas, ó. 5,2, 5,2. 3 e 3. 6 e 6. Mas o que indica na figura quando ela é equivalente? São os ângulos, tá bom? Quando os ângulos têm a mesma medida, essas figuras são equivalentes. Então, vamos lá. Indique os lados correspondentes desses triângulos e suas respectivas medidas. Então, vamos lá. Lados correspondentes. Vamos começar no lado maior. Então, vamos começar aqui no lado LU. Então, vamos lá. LU, tá? Segmento LU. Vai fazendo junto comigo com o lápis, tá bom? Ele é correspondente. Então, correspondente é igual, tá? Igual a quem? A RM. Então, LU é correspondente, é 3 tracinhos, tá bom? 3 tracinhos correspondente. Então, LU é correspondente ao RM. E qual é a medida? Então, RU é 5,2. Eita, escapou aqui. Que é igual ao 5,2. Tudo bem?
Agora, qual o outro lado correspondente? Oi. Tem aluno querendo entrar. Ah, tá bom, peraí. Obrigada. Obrigada por avisar. Oi, Renan. Olá, bom dia. Pega a apostila Aprender Sempre, volume 2, página 69. Oi, voltei. Então, voltando, ó, nós estamos vendo dados correspondentes. Oi, tem gente comigo ligado? Oi? Oi, tem gente com o microfone ligado aí, quem é? Tudo bem? Oi, alguém quer falar comigo? Aqui está escrito Adriana. Adriana, fecha o microfone. Tá querendo falar comigo? Obrigada. Pessoal, tá com dúvida? Só falar, professora, fala, aí eu paro a explicação e eu continuo. Aí eu atendo aquilo que quer perguntar. O que está escrito o nome de Adriana, deixa eu ver quem é que está escrito aqui, Adriana. Deixa eu ver o nome certo. É o Gustavo Lima. Você quer perguntar alguma coisa, meu querido? Gustavo Lima? Não, é que eu esqueci de casa mesmo. Ah, tudo bem. Mas está fazendo anotação da apostila, né? Sim. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Ó, então, nós estamos vendo lados correspondentes. Então, o lado LU, ele é correspondente ao RM, que eles estão pedindo. Quais os lados correspondentes desses triângulos, suas respectivas medidas. Tá? Então, pegamos o LU com o RM, com a medida 5,2. Agora, vamos pegar o lado LZ, que é correspondente na mesma direção, ó. LZ, ele tá correspondente a quem? Ao MA. LZ, correspondente a MA. E qual é a medida que vocês estão vendo desses lados? Qual é a medida que vocês estão vendo? Três, né? Sei. Ok, estamos escutando, né? E o último lado, qual é o último lado correspondente? ZU. Ótimo. ZU. RA. Isso. ZU, ele é correspondente ao... Como a gente começou de baixo para cima, eu vou começar também de baixo para cima. Ao AR, tá? Mas se eu colocar o Z ou RA, é a mesma coisa, tá bom? Então, ZU e AR são correspondentes. Qual é a medida? 6, tá bom? Então, as medidas 6, tudo bem? Então, o que nós estamos observando? Estamos observando os lados correspondentes. Lados correspondentes significa a mesma direção, tá bom? E mesma medida. Número 3. Considere que o lado de cada quadradinho da malha mede 1 centímetro e que o retângulo fila, ó, retângulo fila é esse maior, FILA, é a ampliação do retângulo MEDO, MEDO, tá? Então, ele é ampliação. Letra A. Qual o lado correspondente do ME e o lado ED? E quais as medidas dele? Então, vamos lá. Qual, primeiramente, o lado correspondente do ME? ME.
Ele está correspondente a qual lado, pessoal? Alguém consegue visualizar aí? ME, ele é correspondente a quem? Alunos, interage comigo. ME, ele é correspondente a qual lado? Estou falando desse lado, ó. ME. Qual é o outro lado que está correspondente aqui? FI. Ótimo, F. E, gente, tenta interagir um pouquinho na aula para me saber se vocês estão entendendo, tá bom? Então, ME é correspondente ao FI. E qual é a medida? E qual a medida? Como é que a gente vai saber a medida? Vamos contar os quadradinhos, né? Vamos lá. ME, quantos quadradinhos tem um ME? 2. E o FI, quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, Pro, Oi. a fila é a tripla que a meto. Ótimo, isso aí que eu ia falar mesmo. A medida do quadrilátero fila é o triplo da medida do quadrilátero medo. Ótimo, ótima observação. Então é o triplo, ó, porque o 6, ele é o triplo de 2, né? Agora Sim. tem o outro lado aqui, ED. Vamos olhar o ED. O ED tá aqui, ó. O ED. Qual outro lado correspondente ao ED? IL. Ótimo. IL. Quantos quadradinhos tem o ED? 3. 3. E o quadradinho do IL? 9. Ótimo. Opa, o 9 ficou estranho aqui. Puxar uma flechinha, né? Porque senão acha que é igual, mas não é igual. Ó, o 9 é triplo de 3. Então, o que aconteceu? Essas figuras, os lados são correspondentes porque tem a mesma direção, mas o que acontece? O retângulo, ele é o triplo do retângulo fila, né? Ele é o triplo do retângulo medo, é ampliação, tá? Ele é 3 vezes a mais a medida do que o retângulo menor, o medo. Tudo bem? Letra B. Na ampliação do retângulo medo, as medidas dos lados correspondentes sofreram alguma alteração? Então, vamos lá. Retângulo medo, tá aqui, ó. Retângulo medo. As medidas dos lados correspondentes sofreram alguma alteração? Sim. Por quê? Porque na hora que a gente observou a medida dos lados, qual foi a alteração? Que é o triplo, né? Ou se não, o retângulo medo, deixa eu ver o que está escrito aqui. Na ampliação do retângulo medo, né, tinha que ser redução, né? Eles falam ampliação. Na ampliação do retângulo medo, a medida dos lados correspondentes sofreram alguma alteração? Sim. Pois... Aí escreve, pois é 3 vezes menor, tá bom? Pois é 3 vezes menor. 3 vezes menor que o retângulo. Epa, tá difícil para escrever aqui com esse mouse. 3 vezes menor que o retângulo fila, tá bom? O retângulo medo é 3 vezes os lados, são 3 vezes menor que o retângulo fila. Deixa eu colocar aqui. Que o retângulo fila. Que o retângulo fila. A letrinha está saindo horrorosa devido eu estar com o mouse e ele vai escorregando muito na hora que escreve, tá bom? Então, voltando.
na ampliação do retângulo medo, né? Então, o retângulo fila, ele é ampliação do retângulo medo. As medidas dos lados correspondentes sofreram alguma alteração? Justifique, sim, né? Então, o retângulo medo, ele é 3 vezes menor que o retângulo fila, tá bom? Que nem o coleguinha falou antes, na hora que a gente estava vendo as medidas dos lados correspondentes, que um era o triplo do outro, tá? Que o retângulo maior é o triplo do retângulo menor. Tudo bem? Marcaram aí? Marca essa informação na questão B. Sim, pois é 3 vezes menor que o retângulo fila. Posso continuar? Sim. Vamos lá, número 4. Na malha quadriculada a seguir, construa o triângulo EFGH, que será ampliação. Olha o nome aqui. Destaquem essa palavra, faz que nem a Pro fez, ó. Ampliação do triângulo ABC, de forma que as medidas dos lados do triângulo EFG, olha o que está escrito, seja o quê? O dobro. Dobro significa quantas vezes? 2. 2. Então, vamos lá. Vamos agora fazer lado por lado. Primeiramente, vamos pegar o lado AB. O lado AB vai ser correspondente ao lado EF. O lado AB, quantos quadradinhos tem? 3. Então, quanto é o dobro de 3? 6. Então, vamos lá, vamos contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse meu lado aqui é o meu lado EF. Agora, vamos lá daqui o lado BC. Quantos quadradinhos tem novamente do lado BC? 3, né? Então, quanto é o dobro de 3? 6. 6. 6, né? 6. Então, vamos contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ser o EF. Aqui já vai ser o lado G. Tá bom? E agora aqui é só fechar. Então, o que aconteceu? O triângulo EFG é o dobro do triângulo ABC. Se aqui tem 3 quadradinhos de laterais, agora ficou 6 quadradinhos de laterais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Fazem esse desenho aí. Tudo bem? Já posso mudar? Sim, Pro. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar no conteúdo que está trabalhando no centro de mídia. Área e perímetro, tá bom? Aula 1 e 2. Figuras poligonais, perímetro e área. Objetivo da aula: determinar a medida do perímetro de uma figura poligonal em malha quadriculada e determinar a área de uma figura poligonal em malha quadriculada. Vamos lá. Observe as figuras poligonais desenhadas na malhas quadriculadas a seguir. Então, observe aqui a figura A. Aqui temos figuras geométricas, mas elas não estão especificamente como quadrado, retângulo, triângulo, que nem a gente conhece. Ele só está desenhado em uma figura, tá bom? Já vou dar dica para vocês. O que é perímetro? Perímetro é a soma do lado, tá bom? Perímetro é o contorno da figura, tudo bem? Vamos marcar aqui na figura. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Ó, não tá vendo o lado da apostila em branco? Marquem aí, perímetro. Vou ver se eu consigo escrever aqui. Ó, eu vou escrever no chat, tá bom? Não, vou ver se eu consigo escrever aqui, tá bom? Ó, perímetro. Nossa, a letra vai ficar horrível. Perímetro é o contorno da figura. Deixa eu ver aqui se eu consigo me localizar. Perímetro é o contorno
contorno nossa, contorno. Tá dando para entender, gente? Ó, ela tá um pouco feia, mas depois eu escrevo lá, ó. Perímetro é o contorno da figura ou a soma dos lados. É o contorno da figura. Tudo bem, ó? Perímetro é o contorno da figura. Então, como é que a gente vai saber o perímetro dessa figura A? Fazer o contorno, é só contar os quadradinhos. Como é que a gente vai conseguir o perímetro da figura A? Já vamos até contar aqui junto, ó. Marca aqui o P de perímetro e o sinalzinho de igual. Vamos ver quanto é o perímetro dessa figura A? Vamos contar o contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, esse perímetro aqui, ele tem 14. Por que 14? Porque eu fiz isso aqui, ó. Vou passar a caneta aqui, ó. Eu fiz o contorno da figura. Eu contei o contorno da figura, tá? Então, o perímetro dessa figura A mede 14. Por quê? Voltando novamente. É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tudo bem? Então, perímetro, contorno da figura. Figura B. Vamos ver quantos perímetros tem. Qual é a medida do perímetro dele? Vamos contar o contorno, ó. Vou contar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, o perímetro dessa figura aqui é igual a 12. Figura C. Quanto é o perímetro dessa figura C? Vamos fazer novamente também o contorno. Marque essas informações que eu estou marcando na apostila, tá bom, pessoal? Então, contorno da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esse perímetro aqui é igual a 16. Tá dando para entender o que é perímetro? Sim. É o contorno da figura. E figura D, qual é o contorno? 12. Quanto é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui também mede 12. Tudo bem? Então, perímetro, contorno da figura. Agora, responda. Agora é o que a gente acabou de fazer, né? Sabendo que cada lado do quadradinho representado a unidade de medida é um U de comprimento, a medida do perímetro da superfície poligonal então como a gente já contou aqui em cima, é só colocar. Então, figura A, qual é a medida? 14 U. Figura B, qual é a medida? 12 U. Figura C, qual é a medida? 16 U. E a figura D, qual é a medida? Novamente, 12 U. Tudo bem? Deu para entender o que é perímetro? Tudo bem, alunos? Deu para entender o que é perímetro? Perímetro é contar, fazer o contorno da figura. Se de repente você não tivesse numa malha quadriculada, o que você tinha que fazer? Você tinha que somar os lados, por exemplo, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Por exemplo, faz de conta que eu não estava com malha quadriculada, eu estava com a figura assim, ó. Vou desenhar aqui o retângulo de lado 4, 4, 2 e 2. Faz de conta que estava desse jeito a figura. Um retângulo de lados base 4, altura 2. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que somar tudo. Eu tinha que somar 4 com mais 4, com mais 2 e com mais 2. Então, perímetro significa a soma
de todos os lados, ó. Porque se vocês observarem, eu fiz o contorno da figura. Eu fiz a mesma coisa que está aqui. Só que aqui, como está na malha quadriculada, eu contei os quadradinhos. Aqui, como não está mais na malha quadriculada, eu vou somar as medidas dos lados da figura. Tudo bem? Então, se eu for somar aqui, vai dar 4 com mais 4, 8. 8 com mais 2, 10. E 10 com mais 2 vai dar 12. Tá bom? Se eu colocar aqui centímetro e centímetro, vai ser 12 centímetro. Tá bom? Tá dando para entender o que significa perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Aí vamos só finalizar aqui, tudo bem? Ó, eu vou finalizar essa letra B. Se cada lado do quadradinho mede 2 centímetros, agora dobraram o tamanho. Então, essas mesmas figuras, esses mesmos perímetros, só que dobrou de tamanho. Em vez de ser 1U, tá 2U. Então, eu vou dobrar esse tamanho. Então, se a figura A mede 14, o dobro de 14, quanto é que vai ser? Quanto é 14 com mais 14? Oi, alunos. Estou aqui. Quanto é 14 com mais 14? 28, né? Porque tá falando o dobro, ó. Mede 2 centímetros, tudo dobrou de tamanho. Figura B da original era 12 de perímetro, ó. Figura B, quadradinhos 12. Quanto é o dobro de 12? 24. Ótimo. Então, coloca aí, 24. Letra C. Quanto é o dobro de 16? 30 aí? Nossa, tô colocando... é centímetro. 32 centímetros. E o último, que é o perímetro da figura D, é 12U, mas como aqui dobrou de tamanho, qual é o dobro de 12? 24. Ótimo. 24. Tudo bem, pessoal? Vou parando por aqui, por causa que já é 10h04, vocês têm que entrar na outra aula, ó. Então, deu para entender o que significa perímetro? Perímetro é o contorno da figura. É vocês contar o contorno da figura quando está na malha quadriculada. Se ela não tiver na malha quadriculada, é só somar os lados que está indicado na figura que nem a Pro colocou aqui. Tudo bem? Ok. Ok? Tá? Então, vocês marquem essas anotações na apostila. Depois manda uma foto para mim, porque vocês não estão me enviando foto para mim da resolução da apostila. Um ou outro aluno me envia, tá bom? Muita gente ainda não entregou a atividade 1. O que é a atividade 1? São 10 situações problemas que está na apostila 1 do Aprender Sempre, tá bom? Tá? Oi, Renan, você quer falar alguma coisa comigo? Não, que eu esqueci o microfone. Tudo bem. Você fez as anotações, Renan? Sim. Você é um dos alunos que não me entregou o exercício da atividade 1, tá bom? Do segundo bimestre, tá bom? Eu vou entrar em contato com vocês no particular para lembrar. Tudo bem, pessoal? Vocês têm que realizar a atividade, porque vocês sabem que tem um novo decreto da Prefeitura de Mauá que até 27 de julho nós estamos em casa, tá bom? Nós estaremos em casa até 27 de julho. No meu entender, eu acho que essa aula só vai começar em agosto mesmo, com fé em Deus, porque está começando a aumentar os casos novamente da doença. Tá bom, pessoal? Ó, então, já vou encerrando a aula. Já são 10h06, tá bom? Porque vocês têm a outra aula MIT, tá bom? Agradeço a presença de vocês. Amanhã tem outra aula de matemática, tá bom? Tchau para vocês. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.